Olá, eu sou a Anis Nardes, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estudo cinema pernambucano em Paris. Hoje eu proponho que a gente converse um pouco sobre o filme Cinemas, Aspirinas e Urubus. Bom, esse é um filme dirigido por Marcelo Gomes há 15 anos. Em maio de 2005 ele foi lançado aqui no Festival de Cannes, na França, na seção Un Certain Regard. Luciana Veras, que é jornalista que na época trabalhava no Diário de Pernambuco, que acompanhou o lançamento desse filme aqui, conta que o diretor brincava com a expressão Un Certain Regard e dizia um sertão regado. Isso porque o filme se passa justamente no sertão. E eu, como boa mineira que sou, citarei Guimarães Rosa para a gente começar a falar de sertão em sua obra Um Grande Sertão Veredas, quando ele diz: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe pra gente, é no meio da travessia. É no meio dessa travessia do sertão que vai acontecer esse filme. Cinemas, Aspirinas e Urubus conta a história de Janufo, personagem feito por João Miguel, que é um brasileiro que vive no sertão e, pedindo carona na estrada, ele conhece Johann, personagem feito por Peter Keitnat, que é um alemão que foi para o Brasil, fugido da Segunda Guerra. E, bom, o filme se passa em 42. E ele trabalha no sertão vendendo aspirinas pelo sertão do Brasil. E a partir dessa carona, o Janufo passa a acompanhá-lo e se torna seu assistente. Durante o filme, então, a gente vai acompanhar a travessia desses dois, que vão desconstruir preconceitos e construir uma amizade. É um filme sobre autoridade, sobre lidar com a diferença. E o filme inteiro se passa nas estradas do sertão. Luciana Veras, que é a jornalista pernambucana que esteve aqui no Festival de Cannes no lançamento desse filme, conta que nas primeiras projeções para fazer o teste do filme, assim que começou, os técnicos chegaram e pediram desculpa, falaram que nunca viram isso acontecer antes, porque eles acharam que a luz muito estourada do filme era um problema no projetor ou na tela. Só que, na verdade, essa luz muito estourada é uma forma de representar o sertão que a gente encontra em Cinemas, Aspirinas e Urubus e também em outros filmes, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Só que, diferente desses dois filmes, onde em Vidas Secas a gente tem a representação desse sertão miserável, onde a vida é muito difícil, e é muito difícil sobreviver a esse sertão, e em Deus e o Diabo na Terra do Sol, a gente tem esse sertão como vítima dessa sociedade burguesa, capitalista, e esse sertão que vai representar o Brasil. Aqui em Cinemas, Aspirinas e Urubus, a gente não tem nenhum desses sertões, assim. A gente tem um sertão que é um espaço de encontro, que é construído a partir de afetos e da subjetividade dos personagens. E esse filme opta, e aqui eu vou citar a Andrea França, que é uma pesquisadora de cinema brasileiro, quando ela vai falar do cinema dos anos 90, ela diz que ele opta por mostrar corpos errantes e desterritorializados, seus trajetos e expectativas, a insensatez de suas ações e desejos. E é sobre isso, sobre esses personagens com trajetos diferentes, expectativas diferentes, sobre essa troca e esse encontro, que, ao falar da fotografia do filme, o diretor, nos extras do DVD, vai dizer sobre esse encontro desses dois personagens. Ele diz: eu imaginei que esse alemão, vindo de um clima temperado, chegando no sertão pela primeira vez, vai ter esse problema de fotofobia, vai ver o sertão superexposto. Mas você tem um sertanejo que está fugindo da miséria do sertão, que é quente, árido e seco. Ele só consegue ver isso. Então é a visão desses dois personagens que impregna a paisagem. Mas não é por dizer de experiências individuais que esse filme não tem uma potência política, muito pelo contrário. Aqui o filme vai apresentar um povo que, ao se dizer, busca construir a sua própria imagem. O Ranulfo, o sentimento do Ranulfo em relação a esse sertão, onde ele passou toda a vida e de onde ele quer sair, porque ele quer ir para o Rio de Janeiro, que na época era a capital e trazia todos esses símbolos de modernidade, que hoje é ocupado pela cidade de São Paulo. Então, o sentimento dele em relação a esse sertão é quase uma negação de que ele também ocupa esse espaço. Se eu fosse parar na estrada para toda essa curriola que pede condução, a gente vai chegar no Rio de Janeiro no ano que vem.
Mas o senhor não pediu uma condução também? Mas esse povo só faz sujar seu carro. Esse povo o senhor está falando, o senhor também faz parte dele, não é? Em determinado momento do filme, ele conta ao Johan uma história, que ele disse é uma história que ele viveu, que é um homem que sai do sertão, vai para o Rio de Janeiro, lá sofre muito preconceito e acaba voltando. Depois a gente vai descobrir que essa história não aconteceu com ele, mas o importante aqui é que ele se afirma, que ele cria essa história sobre si mesmo. Então é uma busca de construção de identidade. O Johan, por outro lado, ele encontra no sertão um espaço mais seguro, novo e muito interessante. O rio estava tão seco que as vacas estavam tudo fugindo pro lado. Aí ele teve que cercar. Interessante. O que o moço acha de interessante num lugar tão miserável como esse? Nunca tive um lugar assim. Aqui é seco e pobre. Pelo menos não caem bombas do céu. Ele é muito interessado pelo que acontece, pelo que não acontece ali, pelos silêncios, pelas pessoas, pelos encontros. Acompanhando as notícias de guerra pelo rádio, porque tem um rádio nesse caminhão, a gente já vai falar dele, eles descobrem que, acompanhando as notícias, começa uma busca pelos alemães presentes no Brasil. Então o Johan recebe uma carta que o Janufo lê para ele. Caro senhor Johan Onde Decreto 2132 de 31 de agosto de 1942. O governo brasileiro decidiu declarar guerra à Alemanha e seus aliados. Nesse processo, a CIA aspirina fica, a partir de agora, sob intervenção federal. Em seguida, o Johan abandona seus passaportes e todos os seus documentos. Isso me fez pensar na identidade moderna que o Kellner, teórico crítico dos estudos de mídia, diz. Ele fala: podemos escolher criar e recriar nossa identidade à medida que as possibilidades de vida mudam e se expandem ou se contraem. O Johan, ao ter consciência de si naquele momento, ele decide não só fazer desaparecer seus documentos, mas também destruir o rádio, fazendo esse corte com o seu país, porque era pelo rádio que ele tinha notícias de lá. A identidade dele como alemão não está atrelada a esses recursos externos. É uma identidade que é sempre construída e reconstruída de maneira pessoal, íntima e autêntica. Meu medo era sempre um dia perder meus documentos. Sem eles, podia fazer nada no Brasil. Até dormir ruim com isso. Sabe? E agora, é melhor ficar sem documento nenhum. Bom, no caminhão, então, que dirige o Johan, tem um rádio, que a gente pode pensar que é também um personagem desse filme, porque é por meio desse rádio que a gente vai ter notícia da guerra. Então a gente tem um recorte micro, um recorte local desses personagens no sertão, um recorte macro, um recorte global da guerra acontecendo. E o sertão no meio dessa encruzilhada histórica. A guerra acontecendo enquanto os produtos feitos pela indústria do consumo, como representa a venda de aspirinas, chegando nesse espaço, onde não havia água encanada, não havia escolas. Bom, para vender aspirinas, esse caminhão do Johan funcionava também como outdoor, como propaganda desse produto. E o cinema também era uma ferramenta de marketing. É o cinema, porque ao chegar numa cidade, num vilarejo, o Johan descia do caminhão e de noite ele fazia rodar seu projetor e o filme chegava pela primeira vez nesses espaços. Um filme de propaganda de aspirina. Eu acho que esse exemplo ilustra muito bem o que o Kellner diz ao comentar sobre os produtos de cultura de mídia. Quando ele fala que esses produtos não são entretenimento inocente, mas eles têm um cunho perfeitamente ideológico. No caso, vender. Um dos filmes que o Johan passa em um dos vilarejos é o filme sobre a cidade de São Paulo, que enaltece a grande cidade capitalista de consumo. O povo é cismado, pirangueiro, mesquinho, no tempo do ronco. Como é que o moço vai convencer eles a
comprar um remédio novo pra esse povo atrasado. A cidade de São Paulo se apresenta aos olhos do forasteiro, ainda pouco informado, como produto inequívoco de extraordinárias virtudes humanas. Nela se encontram, à primeira vista, os exemplos de disciplina, de pertinácia, de energia e de habilitação que caracterizam a vida dos povos chamados a cumprir no mundo uma extraordinária missão civilizadora. Acabou o carnaval. Já não resta mais em nosso espírito senão a doce lembrança da alegria passada. São as consequências dos prazeres do homem, da fadiga, das danças e do abuso de bebidas alcoólicas. Mas fossem assim todos os males. Este ao menos tem remédio pronto e imediato. Na hora da dor, não perca a cabeça. Tome aspirina e mostre que tem cabeça. Nossa. Diz aqui, isso vai vender Bíblia pra Satanás, meu. Quer quantos cachê? Quer passar o filme de novo? Pensa que é festa? Quer cachê no filme? Disparam. Dispara, vai pra lá, tristeza. Vai pra lá. Esse filme e outros filmes foram, de fato, veiculados durante a Segunda Guerra em todo o território brasileiro por indústrias como a Bayer, criadora da aspirina, e em caminhões como o caminhão do Johann. Então, isso aconteceu no Brasil. Nessa época, os Estados Unidos pretendiam, por meio do cinema de propaganda, divulgar as ideias de consumo norte-americanas no Brasil, para, primeiro, manter o Brasil como grande fornecedor de matéria-prima e para criar uma cultura de consumo brasileira nos padrões norte-americanos. Eu sei que a Bayer é uma indústria alemã, mas, enfim, para dizer que isso aconteceu no Brasil, esses filmes passaram e os Estados Unidos teve era uma grande força assim, de produção de cinema de propaganda no Brasil nesse momento. Bom, no fim do filme, no fim dessa travessia em dupla, cada um vai seguir seu caminho só. O Johann, ele segue para a Amazônia. Então, é importante a gente saber que na época o governo incentivava o trabalho dos seringueiros para a produção de borracha, muitíssimo utilizada na guerra e vendida em grande parte aos Estados Unidos. E o Ranulfo, que aprendeu a dirigir com o Johann, segue sua estrada. Cúpula primeira, para trás. Isso. Cúpula primeiro. Cúpula? Embalagem primeiro. Embalagem? Embreagem. Embreagem. Primeiro para trás, vai. Calma. Calma. De novo. Morreu. De novo. Garagem. Então, o que acontece daqui pra frente, quando o filme termina, fica no imaginário do público. E a gente que compra, né, essa história, viajando com esses dois durante todo esse filme, projeta o futuro desses personagens. Então a gente pode perceber aqui que a gente tem um filme que tem uma história muito longa. Então eu estou aqui em dezembro de 2021, 15 anos depois, propondo um trabalho, uma pequena análise. Tive que escolher temas do que falar aqui nesse pequeno vídeo, sobre tantas coisas que a gente pode falar sobre esse filme, e eu não estou sozinha. Então teses, dissertações, debates são promovidos até hoje sobre esse filme. E essa qualidade de produção cinematográfica sempre foi característica do cinema pernambucano. Então, para dar um exemplo, nesses últimos 14 anos, desde que Cinemas Aspirinas e Urubus se apresentou em Cannes, a gente teve Bacurau, Aquários e A Vida Invisível, que apresentaram também aqui no Festival de Cannes, só para dar um exemplo assim, deste festival. E isso tudo é fruto de muito trabalho e também de políticas públicas que permitiram que o Brasil produzisse filme. Com o governo do Lula, houve uma descentralização da produção audiovisual no Brasil, com editais que permitiram outras partes desse território de produzir cinema.
E hoje a gente tem uma queda nas condições de produção audiovisual no Brasil. Produzir cinema hoje no Brasil é um ato de resistência a um governo que não cuida de sua produção cultural, não fornecendo infraestrutura para a produção audiovisual. Então eu vou terminar esse vídeo citando a jornalista Luciana Veras, que diz: o Brasil precisa de um cinema à altura de sua diversidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena travessia que a gente fez nesse filme. Eu fico por aqui, muito obrigada, até mais.